Tem uma frase que no livro que fala mais ou menos assim, que o entusiasmo, ele não conhece o fracasso. Apesar de vir os fracassos, você tá tão entusiasmado que você vai superar aquilo porque você acredita naquilo. E só a empolgação não é o suficiente. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Triunfadores Master. Hoje nós vamos falar sobre a 7ª lição, entusiasmo. Enthusiasm is one of the more powerful means by which we may put into action our education, experience and knowledge. Antes de mais nada, quero agradecer a participação de vocês nas outras lições, os comentários, as curtidas. Você que não se inscreveu ainda, entra lá, se inscreva no Spotify, no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Triunfadores Master. Espero que vocês apreciem essa lição. Apertem os cintos que nossa lição já vai começar. Bora? Bora! Então vamos lá. Você sabe que os hábitos, eles constroem as nossas... conduzem a nossa vida, né? As nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, assim, bons hábitos nos traz uma boa qualidade de vida, né? Então, assim, os hábitos, eles costumam ali conduzir a nossa vida. Então, quanto mais hábitos melhores tivermos, melhor as coisas acontecem daquilo que a gente precisa. Os maus hábitos, não precisa nem falar que é o contrário, né? Destrói completamente as nossas decisões, aquilo que a gente quer fazer, às vezes atrapalha porque temos maus hábitos. E como que cura isso, né? A gente vai discutir diante das lições. Mas assim, a nossa lição é entusiasmo. A ausência de entusiasmo, Dani, nos conduz também a algumas indecisões nas nossas vidas. Mas vamos lá. Primeiramente, para o nosso público aí. Júnior, o que é entusiasmo? Então, Flávio, primeiramente, olá a todos, né? Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa lição e fiquem conosco até o final. Eu poderia dizer assim, Flávio, que lendo a lição, a 7ª lição, e de tudo aquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente conversa, daquilo que eu converso em casa com a Tati, que é a nossa outra master, né? O entusiasmo, ele é o amor. Uhum. Ele é o amor no sentido de amar mesmo. E ele passa pelo processo da paixão, né? Alguns especialistas em sentimentos dizem que o amor, ele só acontece depois de 2 anos de apaixonado, né? Uhum. Não sei como que eles fazem esse estudo. Mas a gente escuta isso, que a pessoa, ela fica enamorada, ela tem aquela paixão à primeira vista, e essa paixão, ela pode durar até 2 anos. É onde essa paixão, ela vai se tornando um sentimento maior, que é o amor. Então, para mim, o entusiasmo nada mais é do que um amor que passou pela fase de maturação ali da paixão, que na nossa lição a gente pode encarar essa paixão como se fosse a empolgação. Porque a empolgação, ela tem uma duração menor, porém, o que acontece com a empolgação, assim como a paixão, ela é um fogo no palheiro, meu. Você riscou o fósforo, vai ser intenso, mas de pouca duração. Pouca duração. Então, eu acho assim que... entusiasmo e empolgação... A empolgação, ele é curto, né? Sim, ele é curto, só que ele é extremamente importante. Sim. Porque às vezes a gente encara a empolgação como algo ruim. Fala, a pessoa tá só empolgada. E a gente não dá valor para aquela empolgação que muitas vezes nós temos também. Uhum. E a gente acha que aquela empolgação, uma hora ele vai desencanar e já era. E às vezes, o que acontece com os nossos sonhos, nossos objetivos? A gente tem aquele momento de empolgação, de descoberta, daquela nova paixão, daquela nova coisa, daquele novo relacionamento, daquele novo trabalho, daquele novo estudo. E às vezes a nossa falta de alimentar essa empolgação nunca faz com que essa empolgação se torne um entusiasmo. No sentido de que o entusiasmo, ele é algo mais duradouro. O entusiasmo é algo que vai nos dar forças para continuar a alcançar os nossos objetivos a longo prazo. Essa que é a diferença da empolgação. No livro, ele diz lá sobre o entusiasmo dos pastores que iam pregar, né? Das pessoas que iam fazer palestras de venda, o quanto que o
o grau de entusiasmo que ele dava aquela palestra, falava aquelas palavras, impactava as pessoas. Aquele impacto naquele momento da pregação, assim como numa pregação de uma igreja ou num treinamento que você faça, numa imersão de final de semana, né? Que muita gente faz essas imersões, viaja, vai para lugares bem bacanas, fazendas e tal, e fazem essa imersão. O que isso gera nas pessoas? Gera a empolgação. E cabe aos líderes e até mesmo a nós, que temos um pouco de curiosidade por conhecimento, estar nutrindo essa empolgação que foi impulsionada naquele momento por aquela palavra ou por um sonho que brotou no coração da gente. Sim. Cabe a gente nutrir isso para que isso se torne entusiasmo, né? Correto. Mas é interessante, né, Dani? Porque entusiasmo, né? O autor vai falar sempre de entusiasmo. O que é entusiasmo? Vai definir entusiasmo, mas misturar com empolgação, né? Como é que, na sua visão, como é que você enxerga isso? Sim, acrescentando o que o Júnior falou e o que a gente já discutiu, só a empolgação não é suficiente. Empolgação, ela vamos dizer assim, faz parte, estar empolgado. E a diferença entre a empolgação e o entusiasmo é tudo isso que o Júnior falou, né? Essa questão da duração, a intensidade. O entusiasmo, né? Ele é mais intenso a longo prazo. E a empolgação é como se fosse fogo de palha, né? É aquela coisa momentânea, mas ela faz parte. Seria como se a empolgação fosse o começo e o entusiasmo seja o depois. Mas para você conseguir um grande objetivo, atingir algo que demanda mais energia, algo mais complexo, só a empolgação ela não é o suficiente, né? No livro ele traz muito, desde o começo, a questão da pessoa saber seu objetivo definido, cumprir seu propósito. Estar empolgado é o início, mas não é o suficiente para você construir algo maior, né? Porque assim, quando você vai fazer algo complexo, né? Você vai fazer um grande projeto, abrir uma empresa, vai vir as dificuldades, os desafios. E só estar empolgado para que aquilo aconteça não é o suficiente. Você precisa estar muito entusiasmado para conseguir superar tudo isso, né? Tem uma frase no livro que fala mais ou menos assim, que o entusiasmo, ele não conhece o fracasso. Apesar de vir os fracassos, você tá tão entusiasmado que você vai superar aquilo porque você acredita naquilo. E só a empolgação não é o suficiente. É verdade também que dentro até mesmo da lição do entusiasmo vai chegar um ponto que ele vai falar do fracasso. Bem lá um pouco no final ele vai falar que você acaba nem sentindo mesmo, realmente. É isso aí, não acaba sentindo porque o entusiasmo tomou conta de você. Que você vê as barreiras também, mas eu consigo passar, porque o entusiasmo, ele te dá um pouco de coragem. Até porque o entusiasta é o cara que alimenta aquilo todos os dias. Sim. E se você alimenta uma ideia todos os dias, tudo parte da mesma coisa. Tanto o entusiasmo como a empolgação, que parte de uma ideia. A diferença é o quanto você alimenta essa ideia. O entusiasta, ele não conhece o fracasso como fracasso, e sim como um obstáculo a ser vencido, ou um obstáculo que talvez ele deixou algum ponto a desejar e precisa melhorar. Por quê? Porque todos os dias ele alimenta aquela ideia. Então, esse é o segredo de você ser um entusiasta. Sim. E além de você todos os dias alimentar aquela ideia, todos os dias um entusiasta deixa alguém entusiasmado. Todos os dias. Sim. Porque você não consegue ficar perto de uma pessoa entusiasmada com algo e não perceber e não sentir a vibração e a energia que as pessoas transmitem através da fala dela, dos objetivos dela, da luta dela, até dos tropeços dela. Sim. Isso eu acho bacana, que o livro ele traz muito explícito, assim, casos de sucesso, casos de fracasso, mas casos que, em ambos os momentos, um entusiasta, ele aprende a passar. Por quê? Porque ele é moldado pelo tempo. Pelo tempo. Perfeito. Assim, emendando, Júnior, a gente está falando tá trazendo pro pessoal o entusiasmo, né? A diferenciação entre entusiasmo, empolgação, como que explicamos isso, mas e qual que é o poder disso? Né? Porque a gente está falando tá definindo, né, a pessoa, mas qual é o poder que o entusiasmo traz para a gente poder envolver as pessoas, trazer as pessoas para a gente, né, para as pessoas cooperarem conosco? Então, assim, existe o ser entusiasmo, qual é a vantagem que eu tenho? Que poder que eu tenho para fazer com que as pessoas cooperem comigo? Então, eu acho que o grande poder que o entusiasta tem
é que ele dificilmente se deixa abalar por aquilo que vem de fora. Né? Porque o cara que ele tá entusiasmado, ele tem aquela ideia tão fixa com ele, tão bem alimentada dentro dele, que tudo aquilo que vem de fora Não passa influencia. por um filtro tão grande daquilo que ele tem como objetivo, que não consegue afetar ele ao ponto de deixar de fazer com que ele seja uma pessoa entusiasmada. Então eu acho que esse é o grande poder, é a grande sacada do cara que é entusiasmado com alguma coisa. E como que esse cara consegue fazer com que outras pessoas cooperem com ele e ajudem ele? Eu listei aqui, assim, 4 ideias que eu tenho sobre como fazer as pessoas cooperar e por que as pessoas podem cooperar conosco. A primeira ideia que eu tive é assim, alguém pode cooperar comigo por medo. Boa. Por medo. A pessoa pode ter medo de mim, em algum momento da vida ela teve medo de mim, ou eu tô num relacionamento abusivo e a minha companheira tem medo de mim, então ela vai cooperar comigo. Por medo. Ela vai cooperar comigo, por medo. Tem empresa também, né? Tem empresa, pô. Eu vou chegar aí, que é o segundo tópico, que é pela hierarquia. Sim. Às vezes o meu ponto na cadeia hierárquica está tão acima de outras pessoas que elas vão cooperar comigo. Simplesmente porque eu mando. Porque eu tenho hierarquia, porque eu tenho poder sobre elas. A terceira coisa que eu listei aqui é pela recompensa. Eu posso ajudar as pessoas, posso fazer com que as pessoas cooperem comigo recompensando. Ó, você trabalha comigo, quanto você ganha lá, eu vou te pagar o dobro. Ó, vou te dar uma oportunidade assim, vou te dar uma recompensa assado. E isso faz com que as pessoas cooperem. De todo, não é uma maneira ruim. Não, isso, né? Comparada com os dois primeiros pontos. Agora, o quarto ponto, que é o ponto-chave do Napoleão Hill, que é por uma ideia compartilhada. Eu posso fazer as pessoas cooperarem comigo no meu ápice de entusiasmo quando eu compartilho uma ideia com as pessoas. Excelente. E as pessoas conseguem abraçar essa ideia comigo. Talvez o meu objetivo é totalmente diferente do objetivo delas. Só que a ideia e o entusiasmo que eu passo, mesmo não sendo a mesma ideia e o entusiasmo para aquilo que eu tenho como meu objetivo é o objetivo dela, mas ela coopera comigo. O entusiasmo ele tem que ser de uma forma clara também, a comunicação para que as pessoas entendam para cooperar com você. Nessa ideia, né? Sim. Porque às vezes a gente também é bastante entusiasmado, quer que as pessoas nos colaboram com a gente, mas a gente também não sabe passar se comunicar, né, direito. Isso precisa ser bem claro. Bem claro. Por que você é entusiasmado e qual que é qual que é o seu grande objetivo? O porquê que você está assim? E essa comunicação, quando ela é bem clara, a outra pessoa ela fica entusiasmada. Por quê? Porque ela abraça sabendo exatamente com clareza aquilo que te faz ser daquela maneira. Então, acho que o ponto da comunicação é extremamente importante também. E para você, Dani, já tem... Você consegue enxergar e você já utilizou desse entusiasmo aí de fazer com que as pessoas cooperem com você? É um ponto que o Júnior falou e eu acredito que seja assim. Por exemplo, as pessoas podem, né, fazer as coisas por medo, por hierarquia, por outros motivos. Mas não é um elo tão forte quando as pessoas fazem por entusiasmo, por acreditar na energia que você passa, né? Então a pessoa sente aquilo, ela fala assim, pô, eu vou acreditar no Flávio, no Júnior, vou apoiar o projeto dele, porque ele tá tão entusiasmado, tem algo tão verdadeiro naquilo, né? Ele acredita tanto naquilo que faz com que as pessoas levem isso pra frente, né? E eu imagino o seguinte cenário, é algo que eu vivencio muito no dia a dia e vejo muita gente passando por isso. O poder do entusiasmo. Então, o seguinte cenário, assim, a pessoa exerce uma função, trabalha em um local na qual ela não tá 100% satisfeita. Devido a ela tá iniciando a carreira dela, foi condicionada, foi uma oportunidade que apareceu. Então, naquele momento, ela tá naquele ambiente de trabalho que ela sabe que não é o trabalho dos sonhos, mas ali é o trampolim. Então, através do entusiasmo da pessoa saber que aquilo vai dar condições financeiras para ela começar a empresa dela, para ela começar outro ramo, fazer uma transição de carreira. Então, através do entusiasmo que ela tem, ela fala assim, olha, eu vou ficar aqui
eu vou suportar isso porque eu tô entusiasmado em fazer outra coisa. Sim. Eu sei que isso aqui vai fazer com que eu cumpra outro objetivo definido. Então, esse é o poder do entusiasmo, né? O entusiasmo, no livro está escrito com essas palavras: o entusiasmo não conhece derrotas. Então, a pessoa está tão entusiasmada com outra coisa que aquela motiva ela passar por aquela situação que talvez no momento não seja a ideal. Mas como ela tem um outro objetivo, está entusiasmada, que aquilo ela suporta. Então, o poder do entusiasmo é isso. Além de tudo isso que o Júnior falou, né? De as pessoas, né? O poder de influenciar, das pessoas estarem no mesmo fluxo que você, né? No mesmo objetivo, tá participando com você. E tem alguns pontos que, além disso, pode te ajudar, né? A atingir o objetivo, a ter mais entusiasmo. Que é você buscar ter um trabalho que te mais agrada. Então, acordar todo dia, você saber que você tem uma profissão, que você vê propósito, que você tá feliz, que aquilo agrada você, que se sente realizado, isso te dá mais entusiasmo. O segundo ponto é conviver com pessoas entusiasmadas. A gente ser entusiasmado motiva as pessoas. Mas conviver com quem é motiva. Eu ia te perguntar isso. Até fora da nossa, do nosso paralelo aqui. Se eu não sou uma pessoa entusiasmada, então eu conviver com pessoas, talvez isso vai me incendiar, podemos dizer assim? Não, com certeza. O ambiente, as pessoas influenciam muito no que a gente é. Então, assim, e eu tenho pra mim, se eu passo essa energia e a pessoa que tá junto comigo, próxima ali, naquele círculo íntimo, né, que a gente mais convive, a pessoa tenta minar o meu entusiasmo, eu tento trazer entusiasmo pra ela. Aí eu acho que é um momento de repensar, né? O entusiasmo é algo importante e vital pra nossa vida. E é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um, porque é um hábito. Você tem que buscar ser entusiasmado. Como? Com a mente. Você se alimenta de coisas boas, de projetos, de energia positiva, de pensamentos bons, de tipo assim, eu vou conquistar, eu quero terminar aquela faculdade, eu quero crescer profissionalmente, eu quero, né, vencer no meu casamento, eu quero que o meu filho seja melhor. Tudo isso você vai alimentando, isso vai trazendo mais entusiasmo, vai te dando uma chama dentro de você. Sim. Você vai se sentindo com uma chama, né, um fogo ardente, assim, de tipo, nossa, eu vou conseguir aquilo, né, de ser tipo assim, de um guerreiro mesmo. Então, assim, eu penso dessa maneira, sabe? Eu acho que é um exercício a ser feito. A questão financeira, lá no livro ele traz mais coisas que nos ajudam a desenvolver entusiasmo. Mas o sucesso financeiro, a questão financeira, também nos ajuda a ficar mais entusiasmada. Você saber que você tem recursos para investir, né, em projetos, em sonhos, em ter uma vida mais tranquila e organizada. E o último ponto é a saúde. Né? Você se sente mais entusiasmado quando você é saudável, tanto mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, tudo isso, se você buscar, vai se entusiasmar. Por exemplo, quando eu começo a praticar uma atividade física que eu gosto muito, você não fica entusiasmadinho? Ou você começa a ver resultados, você quer muito emagrecer, você começa a ir, aí você vê que você tá emagrecendo, né? Eu gosto muito de correr. E aí, há um ano atrás, eu não conseguia correr, nem 5 km. Nossa, era uma luta. Aí eu comecei a treinar todo domingo. E aí eu consegui concluir os 5 km. E eu fiquei entusiasmada, porque eu comecei a ver resultado naquilo, comecei a participar de provas. Esses dias meu entusiasmo foi tão grande que esses dias eu fui correr, fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Sim. E aí, comecei a ser, o entusiasmo, aquilo começou a gerar algo tão bom em mim, que aí já fui pro 10. Aí eu tô treinando pros 15. Porque me deu uma energia vital tão grande, daquilo fazer tão bem pra mim, que eu fico entusiasmada em fazer isso. E fora essa questão da saúde, né? Quanto mais saudável, mais a gente consegue transmitir coisas boas para a pessoa. Até porque o entusiasmo, como ele é esse sentimento de explosão e tal, existe a parte química do corpo da gente, né? Isso. E o lado do exercício físico, essas coisas, vai desencadear um monte de reações químicas que vai fazer com que a gente sinta aquele alto astral. Sim. E esse alto astral é aquilo que vai alimentar as coisas para que a gente vá se tornando cada vez mais uma pessoa entusiasmada. Correto. Só vocês falando aqui, me lembrei de uma coisa, né? Só para quem tá chegando, quem tá pegando a gente aí falando sobre entusiasmo, entrou no YouTube agora, viu lá
o nosso vídeo Entusiasmo. A gente tá falando da 7ª lição. Então, assim, a gente tem várias etapas que Napoleão Hill coloca, né? Por exemplo, a Dani falou muito da parte financeira aqui. Isso, se você quer aprender a parte financeira, vai lá na 4ª lição, que é o hábito da economia, que você vai lá, a gente vai falar só sobre finanças. Mas aí é rapidinho, você vai ver o hábito da economia e você vai passando por essas lições e você vai chegar na 7ª, de entusiasmo. Porque talvez você vai olhar entusiasmo, o que é? É uma coisinha momentânea, já sei o que é, nada disso. A gente tá falando sobre essas leis, né, essas leis, e você vai entender mesmo, né, cada passo, como chegar ao seu objetivo principal, até aquilo que você sonha, almeja aí pra sua vida, tá? Só pra linkar isso, porque às vezes as pessoas pegam aí e não sabem do que a gente tá falando, né, comentando sobre isso. Mas assim, Dani, você trouxe muito bem, mas a gente tá falando de entusiasmo, sempre parece que o entusiasmo são coisas boas, são coisas... E realmente são coisas boas. Mas tem a parte ruim que quando a gente não é entusiasmado, né? Por exemplo, lá na página 314 do nosso estudo, vai falar que tinha uma... Vai contar uma senhora que estava entusiasmada de um lado negativo, né? Podemos dizer. Ela vai falar que a pessoa tinha muito medo de morrer de câncer, né? Provavelmente porque ela viu isso, né? Quando era criança. Como evitar que essas doenças imaginárias controlem a vida da pessoa? Eu acredito que o primeiro passo, e é uma coisa que ele traz no livro, muito, né? Ele traz muito no livro, é o poder da autossugestão. Porque se você for pensar, né, na história, né, que a senhora traz, de que ela se autossugeria muito que ela tinha medo. Ela ficava alimentando a cabeça dela, eu tenho medo de morrer, eu vou morrer. Né? A pessoa não traz aquilo. O discurso é ao contrário, eu vou viver. Se eu estiver doente, eu vou buscar, né, as ferramentas certas para me curar. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu tenho grande chance de viver. É a fé, né? A fé não é só religiosa. A fé é da pessoa acreditar em algo. Nela mesma. E acreditar em algo. Então, o primeiro passo, né, para vencer as doenças imaginárias é o pensamento. Né? Porque muita gente tem aquela questão, né, hipocondríaca. Tem pessoa que é hipocondríaca. Um fala assim, eu acho que eu tô com uma dor de barriga. Aí você já vira e fala assim, eu também. Mas será que você tá mesmo? Muitas vezes nem tá. A pessoa sentiu no outro já fala que tá. Então, assim, a primeira coisa, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Então, é um exercício, né? A gente precisa se policiar. Tudo que a gente pensa. Então, assim, a pessoa já pensou, nossa, tô com uma doença. Mesmo que a senhora nem tem, né? Já tava imaginando. Ela tava imaginando. Mas já existem vários estudos sobre isso, né? Que quando a pessoa tem uma doença e ela fala que ela vai viver, ela vai sobreviver, as chances dela são maiores, né? De vencer a doença. Então, o poder da mente, né? A mente influencia todo no corpo. Se você começar agora, a gente começar a pensar aí dentro da nossa cabeça, coisas ruins. Pensar em coisas difíceis, sabe? Uma perda do ente querido, começar a imaginar isso na nossa cabeça. Você vai ver, você vai começar a ficar chateado, você vai começar a sentir vontade de chorar, seu semblante vai começar a cair, você vai começar a ficar rígido, porque lá no seu cérebro você começou a emitir pensamentos e o seu corpo vai reagir ao que você pensa. Então, o primeiro passo é controlar os pensamentos. O poder da autossugestão, né, que é sugerir coisas boas pra você, né, que é um exercício. Sim. Ninguém pode fazer isso por você, né, e o pensamento positivo. E o segundo, que foi o que o Júnior falou, né, a gente já tá falando a resposta dele no final, que é a atividade física, né, que a atividade física aí traz dopamina, traz aí coisas boas. Eu não entendo muito dessa parte biológica, mas a gente sabe que é comprovado cientificamente, né, isso é o mínimo que todo ser humano sabe, que o poder da atividade física na nossa saúde, tanto física e mental. E eu acho interessante, assim, essa questão da atividade física. Não, se fazer um paralelo, que todo mundo sabe que tem que fazer. E é uma luta, não é? Dá trabalho, pô. Dá trabalho, mas assim, é algo que a gente tem que fazer e é algo que começa na mente, que você vai ter que fazer pro resto da sua vida. É interessante que você colocou, né? A gente até debateu essa semana isso, porque assim, ó, se você tá trazendo aqui uma receita, né, por exemplo, da atividade física, por exemplo, né, você falou muito bem dos hipocondríacos aí.
A senhora, ela tinha em mente que ela ia morrer de câncer. Até que chegou no final, ela faleceu. A questão é, se é mais fácil eu ingerir, é muito mais fácil eu tomar os remédios, eu ficar na dependência dos remédios, do que tentar ter uma vida saudável, por exemplo, né? Porque você falou, dá trabalho. Você acha que dá trabalho eu acordar aos domingos e tentar uma atividade, tentar melhorar a minha vida, que nem você está fazendo? Então, assim, será que... Então, ter trabalho, será que eu estou disposto a pagar o preço de ter esse trabalho para ter uma vida saudável? Ou eu só ligar no meu aplicativo e a pessoa traz um remédio para mim, a farmácia entrega na comodidade da minha casa um remédio que vai aliviar minhas dores, ou vai fazer que eu emagreça, ou vai fazer com que eu tenha mais disposição. Então, assim, acho que as dependências dos remédios também é um assunto que precisa ser debatido. Porque o ser humano ele tem a tendência de buscar a fuga da realidade e o comodismo. Já é nosso lá na pré-história, porque a gente foi criado para acumular energia, né? Não vem lá do passado do ser humano ter esse movimento contrário. É contrário ao que a gente está sendo condicionado, né? E eu entendo esse ponto, mas tudo também é a vida que a gente deseja ter. Tá bom, beleza? Você não quer fazer atividade física, mas você está disposto a pagar o preço também de você adoecer cedo, de você ter mais chance de ter doenças cardiovasculares, ter um AVC, tudo isso que a falta de atividade gera. Então, assim, tudo é reflexão. Se eu quero ter uma vida extraordinária, que eu vou poder chegar na minha ser um idoso, eu vou poder correr atrás dos meus netos, eu vou poder passear com a minha esposa, eu vou ter energia, aí é uma reflexão. Qual é a vida que você deseja ter? E pra você, Juninho? Então, quando ele fala da moça do câncer, ele cita uma outra passagem lá, que é o rapaz da guilhotina, né? Pra você que ainda não leu, a passagem ela diz mais ou menos assim: foram fazer um teste com uma pessoa para saber qual que é o poder da imaginação sobre algo material, sobre a vida. E pegaram uma pessoa que foi condenada à morte na guilhotina. Falei assim, vamos fazer o teste com essa pessoa. Colocaram lá, deram a sentença, colocaram ele na guilhotina, ele tá lá. Ao invés da guilhotina ser uma lâmina metálica, né? Que é a guilhotina, colocaram um pedaço de madeira que, ao se chocar com o pescoço do condenado, ia provocar um choque no corpo dele, simulando lá um corte. E depois que eles soltaram isso, o que eles fizeram? Eles começaram a jogar água gelada sobre o pescoço e o cara não tá vendo nada. Só que ele tá imaginando. Meu, eu imagino o pânico que esse cara não ficou, meu. Porque ele falou, meu, eu tô sentindo meu sangue escorrer. Eu ainda não morri. Só que, na lógica, hoje a gente pensa assim porque é muito fácil. Né? Na lógica, ele deve... O cara não pensou que a guilhotina ia decepar a cabeça dele de uma vez? Sim. Pô, só que o cara tá lá naquela situação. Falou, meu, a guilhotina não decepou minha cabeça e eu tô sentindo o sangue escorrer. O cara morreu, o cara infartou, o cara entrou num estado de choque tão grande que o cara morre. Então, eu acho Ele morreu pela cabeça dele. Não pela violência que ele sofreu. Porque até então ele não sofreu a violência que ele estava condenado a sofrer. Então, quando o Napoleão Hill ele cita essa passagem da guilhotina, cita sobre a senhora do câncer, eu acho que a grande mensagem que ele quer dizer pra gente é assim, cuidado com a ideia que você põe dentro da sua cabeça, cara. Sim. Cuidado. Por quê? Porque a gente falou no começo que o entusiasmo ele é alimentado por uma ideia, né? Só que não é só coisas boas que são alimentadas por uma ideia. Sim. As coisas ruins também são alimentadas por uma ideia ruim. Perfeito. Igual você estava falando. Então, eu acho que a grande mensagem de Napoleão Hill, nesse trechinho da lição 7, ele diz assim pra gente, olha, fica esperto com o que você põe na sua cabeça, cara. Fica esperto com as doenças que você inventa pra você, fica esperto com as ilusões que você coloca na sua vida assim, amorosa, fica esperto nos objetivos que você coloca dentro da sua cachola aí, porque isso daí vai fazer as coisas sair do imaginário e ir pro material. Sim.
Então, quando ele fala isso, eu até anotei assim que o entusiasmo assim como o entusiasmo é uma sugestão positiva sobre alguma coisa, pode ser o contrário também. E assim como o entusiasmo ele é construtivo para aquelas ideias positivas, ele pode ser totalmente destrutivo para as ideias negativas. Então, a grande sacada que ele quer dizer é assim, uma ideia mal colocada e uma frase mal falada, porque ela falava o tempo todo, eu vou morrer de câncer. Ela falava. Sugerindo que ia morrer. No livro ele não diz que ela só pensava, ela falava. Então, para você que está nos assistindo, olha, as palavras têm poder. Sim. As ideias têm poder. Então, assim, Napoleão Hill é muito claro, cara, cuidado com as ideias que você coloca na sua cabeça e com as palavras que você fala. Você reproduz aquilo que está dentro da sua mente. Por quê? Porque se a gente, como a gente estudou no começo das lições lá, o lance de ter conexão com pessoas, de ter vibrações no universo que se conectam, de todo aquele lance do éter, do começo do livro, aí ele chega nesse ponto e fala assim, lembra aquilo que eu falei lá no começo? Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa. Correto, perfeito. A gente tá chegando ao final. Mas foi muito bom, viu? Eu tô... Sinceramente, que papo bacana esse que nós estamos levando. Juninho, aproveita aí, faz uma consideração final de tudo que a gente falou pro pessoal, como que isso é importante, como a pessoa, essa ideia que você trouxe, como que isso eu posso levar para as pessoas, como é que eu posso melhorar a minha vida. Acho que o que eu gostaria de dizer para você que está nos escutando agora talvez você não esteja no melhor momento da sua vida, talvez você não esteja no melhor lugar que você poderia estar, talvez você esteja num lugar que você nunca esperou estar, mas não se esqueça que ninguém pode colocar nada dentro da sua cabeça sem a sua autorização. Só você pode colocar alguma coisa na sua ideia e só você pode controlar as coisas que você deseja, as coisas que você fala e as coisas que você pensa. Então, por mais difícil que talvez esteja a sua vida, a sua situação, ou algum momento que você esteja passando, no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, a perda de alguém, por qualquer motivo que está trazendo essa angústia para você, eu queria deixar uma palavra para você, o seguinte: você pode, talvez seja difícil, mas você pode mudar a situação, enxergar tudo isso como algo que você vai passar para se tornar uma pessoa entusiasmada para conseguir o seu objetivo principal. Perfeito. E você, Dani? Perfeito, Juninho. Gostei. Muito bom. Eu não sei se vocês conhecem o Rick Chester. Você já ouviu falar? Sim. E aí o Rick Chester, né, foi um vendedor de águas, né, que hoje, né, conseguiu superar várias situações da vida dele. E é empresário, palestrante, influencer. E ele fala uma coisa que está muito conectada com a questão do entusiasmo. Ele fala das pessoas ter brilho nos olhos. E ser entusiasmo, ter esse entusiasmo, é você ter brilho nos olhos. E o que é? Assim, resumindo tudo que a gente falou, é você acreditar. É você acreditar. Não quer dizer que você está fazendo agora, não quer dizer que você vai fazer amanhã, mas você acredita no seu potencial, você acredita naquilo que você vende, naquilo que você vai vender, naquele projeto, você acredita na sua família. Então, eu acho que o primeiro passo é ter um brilho nos olhos verdadeiro. As pessoas percebem quando as pessoas não têm um brilho nos olhos verdadeiro. A gente não consegue entusiasmar, né? A gente pode achar que tá fazendo, mas na verdade não tá. Então, eu acho que assim, se você puder ter algo na sua vida e buscar ter algo, é esse brilho nos olhos, né? É acreditar no que você quer fazer, né, no potencial que existe dentro de você, no potencial que tem as ferramentas, que tudo que você precisa está dentro de você, na verdade, né? Tudo que a gente precisa. Então é isso. É isso aí, pessoal. Quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer ao Júnior e a Daniane pelo esse bate-papo, foi muito bom mesmo, de verdade. Quero agradecer a você que nos acompanhou, se inscreva no nosso canal e até mais. Tchau, tchau. Tchau.